Sejam muito bem-vindas ao Pode Chá com Elas, esse projeto que nasceu a partir do clube delas, que nasceu a partir de uma mesa de chá. Pode Chá com Elas, porque o empreendedorismo feminino é sobre com o que as pessoas podem contar com você. E hoje eu tenho uma pessoa aqui muito especial que vai me ajudar a conduzir esse episódio, que é a Lilian Lima, que esteve à frente ali da Embaixada Prado por algum tempo. Hoje continua ali como associada e tem um porquê muito especial de ela estar aqui comigo hoje, me ajudando a conduzir esse episódio mais que especial, né, Lilian? Muito, muito Muito especial obrigada. mesmo. Eu que agradeço o convite. Seja muito bem-vinda. Obrigada. E aqui, gente, a nossa convidada especial, a nossa entrevistada, é uma mulher muito, muito inspiradora. E ela está aqui justamente porque ela inspira outras mulheres. E a Val ganhou uma campanha super concorrida. E ela vai contar para a gente como que isso aconteceu. Ela é uma empreendedora nata. Ela tem muitas histórias sobre empreendedorismo, mas ela é psicóloga e de formação, dá aulas de inglês, reforço de inglês. E eu vou começar perguntando para ela, antes, seja bem-vinda, Val, muito Muito bem-vinda ao nosso Pode obrigada, Chá com obrigada. Elas. Uma delícia estar aqui, é uma honra estar aqui com você e passar essa tarde juntas. E você vai começar contando para a gente a partir de quando você começou a empreender, qual que é a sua ideia de trazer os bolos aí, que é algo assim, que a gente já conhece também, que é maravilhoso. E por que os bolos e por que o nome? é, Cheiro de canela. a Lilian está aqui para ajudar e a gente vai deixar do jeito que sair, tá? Porque aqui é como funciona, a vida como ela é. Esqueci o nome, é cheiro de canela. Por que desse nome? Pois é, cheiro de canela veio de uma manhã, a gente estava tomando sol, eu e Uhum. algumas amigas, e esse nome assim, é especial, é um presente. Eu falo que a cheiro de canela tem uma madrinha e o nome dela é Roseli Alves, é minha amiga. E a gente estava, porque tudo no cheiro de canela ou tem canela ou tem iogurte, né? E aí a gente ficou fazendo aquele brainstorm, tava tomando sol, fazendo brainstorm para ver o que que seria legal. E aí ela foi e falou assim: "Ah, por que que você não coloca cheiro de canela?" E aí eu gostei. E aí eu fui pesquisar como que era a flor da canela, e eu sou apaixonada por canela, inclusive todo dia primeiro eu sopro canela para trazer prosperidade e A abundância. canela tem esse significado da prosperidade? Tem, a Tem. canela tem isso. Uhum. E a canela é termogênica, né? Então é algo Aham. assim, eu adoro tomar café com Também. canela. Então, Chá com canela. Eu canela, devia ter né? trazido chá de canela hoje pra gente aqui, né? Não Ia ser lembrei. uma delícia. E também porque uma das pratas da casa é o pão de canela. Então, assim, era canela ou iogurte, porque quando eu comecei com o cheiro de canela, foi assim, no feriado de dia 1º de maio, vai ser o aniversário do cheiro de canela, sexta-feira. Uau, Olha, olha, então a gente já está comemorando, ó. É, já é uma E o de comemoração. arroz, que é o meu preferido, ele leva iogurte, então, né? Porque eu Leva não percebi iogurte. canela no de arroz, então Não, de ele leva arroz não iogurte. tem Gente, é canela, é maravilhoso, iogurte. sem glúten, para quem quer cuidar É aí da maravilhoso. alimentação. E aí, então, eu tinha esses dois produtos, que era o bolo de iogurte, que é o favorito do meu marido, o Marcelo, e o pão de canela, que eu aprendi a fazer quando eu viajei há muito tempo atrás para Ibitipoca. Inclusive, é um pão que é da região, ele é característico lá. Então, o dia que você for a Ibitipoca, você come o pão de canela de lá. Bom saber. Não é igual o da cheia de canela, não. Não, nenhum, é imbatível. E quando, a partir de quando que você começou realmente a Pois empreender é, com os bolos? a cheira de canela, ela veio com a pandemia. Porque com a pandemia, na verdade, eu sou psicóloga, mas eu trabalho, eu tenho um curso de inglês e trabalho com acompanhamento escolar para crianças e adolescentes. E na época da pandemia, tudo parou. E o meu esposo, ele ficou trabalhando meio horário. E eu falei, a gente precisa fazer alguma coisa, né? E para poder ter outra renda, porque ele ficou trabalhando 6 meses, durante 6 meses ele trabalhava meio horário. E
alguma coisa até para poder desenvolver o intelectual, o mental da gente, porque era um momento muito delicado. Muita gente, né, fez isso na pandemia, Sim, né? Que muita gente começou a E, empreender na por pandemia. incrível que pareça, descobriu ela vai talentos. estar aqui com você logo depois de mim, que é a minha amiga Adriana Mendes. E ela Aham. falava assim comigo: Nossa, mas você gosta tanto de cozinhar, por que que você não faz alguma coisa que você gosta? Você, né? E ela estava fazendo outras E coisas foi você que também. trouxe a Adriana pro clube delas? Porque daqui Foi, a pouquinho eu vou falar quem trouxe a Val pro é, clube delas. fui eu que trouxe a Adriana para o clube delas. E aí, inclusive, nesse dia primeiro, eu falei, vou tentar fazer bolo e pão e bolo para vender. E aí, no dia primeiro, meu marido e o dela, eles saíram para jogar peteca. Na época de pandemia, ninguém podia fazer nada. E os dois Aham, estavam, né? E aí eu falei, aham. vem aqui para casa tomar um café. Eu fiz bolo para vocês provarem, para ver se vai dar para a gente começar com o negócio de bolo. Eles foram lá no outro dia, Fran. Eu tinha 10 pedidos. O marido dela mandou, o bolo é muito gostoso e tal, não sei o quê. Já tinha pedido para o final de semana inteiro. Então a gente começou para ser um aumento de renda, né? Aham. E até para ter alguma coisa para ocupar, porque aí eu ficava na produção e o Marcelo fazia as entregas, né? Porque ele trabalha como motorista. Então, assim, foi uma parceria, uma delícia. O Cheio de Canela já teve uma sociedade no início, mas infelizmente não deu certo. E aí hoje a ideia era só durante a pandemia. Mas aí quem disse que as pessoas deixam a gente Uau, parar? e não vamos deixar nunca mais, né? E aí vamos falar aqui da pessoa que trouxe você para o clube dela. Você falou de uma pessoa que você trouxe e quem foi a pessoa que te trouxe, te apresentou o clube delas? Porque, assim, eu acredito que fez uma diferença também no seu empreendedorismo, né, com a Cheiro de Canela. Depois você conta isso, mas primeiro vamos falar dessa pessoa que te trouxe para o clube Foi delas. a Lívia. E é uma honra, né, estar aqui com a gente, porque a Lilian, gente, é a embaixadora, era a embaixadora na Uhum. época, né, da campanha. Ela está ali agora como associada, mas uma mulher assim muito inspiradora, uma líder assim muito Verdade. amada ali pelas meninas, né, pelas empreendedoras do clube delas, Ilha do Prado. E durante essa campanha ali de incentivo para as mulheres fazerem negócios entre si, a Lilian foi uma grande incentivadora. Inclusive a embaixada que ela estava à frente, né? Nós tivemos ali duas pessoas ali que foram destaques. A gente vai trazer aqui depois para vocês conhecerem, que ela já até deu spoiler aí, que é a Drica, né, a Adriana. E Lilian, como é que foi levar a Val ali para o clube delas? Como é que foi esse convite? Me conta um pouquinho aí desse começo, o que que você percebeu ali na Val e no negócio dela depois de você ter apresentado o clube delas. Tá, antes de falar, né, como que eu convidei a Val e tantas outras, né, mulheres que eu convidei, falar um pouquinho também, a Val falou da pandemia. Aham. É, a pandemia, eu acho que realmente, assim, a gente pode falar que a gente era alguém antes da pandemia e depois da pandemia a É, gente, nós nos tornamos outras pessoas, Exatamente, eu mesma. eu né? também. A pandemia, ela foi esse divisor pra gente em muitas coisas. Então, antes da pandemia, eu estava ali no meu consultório, quietinha, caladinha, feliz, feliz mais ou menos. Mas eu estava ali feliz e tal, né? E aí veio a pandemia. No início, ninguém queria terapia online porque não era habitual. Nem o próprio conselho de psicologia, ele era muito favorável aos atendimentos online. Existia, sim, um cadastro que a gente fazia, inclusive era muito burocrático para a gente fazer um atendimento online, era toda uma questão. Só que eu acho que todos nós achávamos que isso ia durar poucos dias. Eu mesmo falei, gente, isso é um delírio coletivo, daqui a pouco passa, né? 2 semanas, né? Que foi, inicialmente, se É, falavam em 2 semanas. De 2 semanas, ficaram quase 2 anos. Então, no decorrer do tempo, as pessoas, elas começaram a perceber que não era algo tão simples, que tinha muita gente morrendo, inclusive parentes, pessoas queridas, próximas, e elas precisavam lidar com esses lutos, e aí elas começaram a fazer esse contato pedindo aí um atendimento online. Então aí surgiu esse atendimento online. E a partir disso, a gente teve esse distanciamento mesmo do presencial, né? Não existia nada social, não existiam os encontros, né? O chá, né? Os chás, os Aham, encontros, eles pararam de existir. total. Acabou a pandemia, eu falei, bom, e agora o que que tá acontecendo? Porque aí todo mundo tinha essa necessidade de reencontrar,
Você pode observar que, assim, todo mundo queria uma festa, todo mundo queria ir em alguma coisa, um encontro. E os grupos de networking, se a gente parar para pensar, eles proliferaram no pós-pandemia Sim, mesmo. exatamente. Até então, a gente ouvia com muita timidez falar no BNI, que era uma referência pra gente. Mas era, assim, muito pouco. Depois disso, começou, o grupo, você conhece esse grupo? Você conhece esse grupo? Tal. E aí, né, e aí eu fui pesquisar o Instagram, fui olhar, falei, o que que tá acontecendo em Belo Horizonte, deixa eu ver e tal. E aí conheci um grupo de network, era um grupo de mulheres também e tal. E aí fui pesquisar outros que existiam, e aí, claro, apareceu para mim o clube delas e tal. E aí foi onde, né, eu fiz contato com você, e depois disso a gente teve outras oportunidades. E aí surgiu a ideia, né, da Embaixada Prado, né? E é muito interessante que eu já tinha todos os nomes na minha cabeça, quem eu ia chamar para o clube delas. E a Val era a primeira. Olha. A Val era a primeira. Porque eu a conheci através do meu marido, que tinha uma indústria, inclusive antes da pandemia. Depois da pandemia, a indústria, né, veio a ter um problema e até encerrar as atividades. Mas eu a conheci através dele. Ela foi lá para comprar as assadeiras, Assadeiras que né, as faziam os assadeiras de bolos. papel. Uau. É ele que faz. Não existia ninguém no Nossa. mundo que fazia aquilo. Depois dele, até os chineses começaram a fazer. Acabei de descobrir também que o marido dela faz assador de É, papel, não pois é. sabia. E aí a Val descobriu ele, pesquisando, né, Na Val? Ela internet. precisava Na de internet. Gente, melhorar a incrível. produtividade dela, ela conheceu ele, e a partir dele é que eu vim a conhecê-lo. E Uau. como eu não tinha muito contato com o negócio, eu ia pouco lá, eu fiquei conhecendo ela muito tempo depois, que ele comentava comigo, nossa, tem uma mulher que faz uns bolos maravilhosos. E aí ele levou um bolo lá para casa, levou, acho que um pão também, uma coisa assim. Eu falei, gente, mas que coisa gostosa, não sei o quê. E aí eu fui fazendo contato com ela, fui conhecendo, fui comprando os produtos. Então, quando veio a ideia do clube, ela era a primeira pessoa que estava no meu radar, Uma super literalmente. empreendedora. Era uma empreendedora. Eu falei, Val, eu quero comigo. Nem sabia se ela ia querer, né? E aí, Aham. quando eu fiz o convite, eu acho que ela nem pensou duas vezes, porque ela me respondeu sim, né? E estamos aí até hoje, Eu né, estava juntas. nesse lançamento e eu lembro da Val, assim, Não é? deslumbrante. Eu lembro que Aham. depois ela comentou, eu vim preparada para uma Para uma festa. Eu, festa. eu arrepio toda, assim, porque eu Aham. achei isso tão Eu me significativo. preparei para E uma ela festa. falou também no dia do lançamento, que daqui a pouco eu vou falar para vocês, do outro projeto também que ela participou. Ela também estava ali deslumbrante, né? E ela repetiu Sim. isso novamente. Eu vim como se fosse para uma festa. Uhum. Isso é tão maravilhoso, a pessoa Uhum. valorizar, né, aquele momento como único, Sim. como algo que já está fazendo diferença, ou que ela percebeu que ia fazer diferença na vida dela, né? Uhum. Assim, parabéns por essa fala, eu achei assim sensacional. E eu nunca vou esquecer dessa sua fala. Eu É. fui vestida para uma festa. Exatamente. Eu lembro dela exatamente nesse dia, Aham. realmente, ela era a que mais se destacava ali Verdade. no lançamento do Clube Delas Prado. E como foi para você esse dia, Val? E outra coisa, conta assim, o que que você percebeu que mudou depois, antes e depois do Clube Delas? Você participar de um grupo de networking, você percebeu que fez diferença no seu negócio? Nossa, muito. E só voltando um pouquinho o que era mais gostoso, assim, que por mais que as pessoas não podiam se encontrar, era o que mais me tocava e assim, eu sou muito sentimento, sabe? E era a pessoa me ligar e falar assim, nossa, a minha mãe eu não a vejo por umas 3 semanas. Será que você poderia deixar um bolo na portaria e você embala e Nossa, Olha isso. isso é e muito aquilo era, significativo. era assim, eu chego a arrepiar, porque Uhum. era emocionante. A gente tirava as fotos, eu e o Marcelo, a gente ia fazer as entregas e a gente tirava as fotos e mandava para a família. E era assim, Ai, era que uma lindeza. Olha emoção. isso. Então, Era uma forma da assim, pessoa dizer assim, olha, eu tô aqui, eu tô lembrei de aqui. você. O bolo representa Exatamente. Eu muito não isso, posso né, estar gente? pessoalmente, mas A olha, eu tô aí, questão. né? Quer receber uma pessoa bem? Dá É. um cafezinho com bolo, um Nossa! chazinho com bolo. É E é uma por forma isso de que transmitir eu carinho. falo que eu não vendo bolo. Eu vendo amor em forma de Uhum. bolo e pão. E é por isso que fica tão Exatamente. gostoso. Tudo que É, a gente faz com amor, que a gente coloca amor, fica muito melhor. É por isso, sim. gente. Os bolos da Val, quem não conhece, tem que conhecer. Nós vamos deixar o Instagram aqui, porque nunca mais vocês vão querer parar de comer. Não. Principalmente, o meu preferido é o de arroz, que é sem Sabe o glúten. que eu falo pra ela, Ah, Fran? Desculpa te cortar. Eu falo que às vezes eu chego no supermercado, não dá pra comprar, porque ela tem também um cronograma de fabricação. Eu ah. chego no supermercado e falo assim, vou levar um bolo. Não posso levar não, que eu vou estar traindo a minha amiga.
Gente, Eu não consigo comprar bolo em supermercado, não mais, mas desde não- o dia que eu... não tem como Mas nem numa comparar, né? emergência. Não tem como Sabe uma comparar. emergência que você É. falou, eu vou receber uma pessoa na minha casa hoje. É. Eu não sirvo bolo. Se eu não tenho o bolo dela, eu não vou servir bolo nenhum. Olha Porque eu isso, não vou gente. comprar no supermercado. É. Não, meu Mas tem marido diferença. ele fala assim, eu não consigo comer mais bolo que não é o É, seu. é. Não dá. Porque Porque assim, tem um padrão já de outra comparação, coisa. né? Já É. existe. Sim. Além de ter muita qualidade, né? A gente vê que tem Sim. um cuidado ali, até na embalagem, nem tem tudo isso, tem muito amor. Então faz muita Sim. É diferença muito Sim. e amor. faz tudo ficar mais gostoso, né? Que Sim. lealdade da Lili. Nossa, eu não Parabéns. consigo. Eu até chego no Verde Mar, vejo aquele monte de bolo bonito, mas não vou comprar que eu vou estar traindo a minha amiga. É. Não vou. Val, Mas aí te respondendo, né? Ah. Como que foi aquele dia? Aquele dia foi, eu falo que ele é um divisor de águas na minha vida, sabe? Uhum. Porque eu realmente me preparei para ir para uma festa, porque eu estava passando por um momento muito delicado da minha vida e assim, eu não, de verdade eu não estava preparada, eu achava que eu nunca ia ter depressão, sabe? Aham. E quando ela me chamou, eu não pensei em dizer não. Eu virei e falei assim, eu estava em acompanhamento médico, eu estava em tratamento, e a minha médica tinha falado, você precisa encontrar alguma coisa que você vê motivo para continuar, É o propósito, né? né? Uhum. E que eu tinha que ter um propósito. Ela falou assim, você tem muita coisa, você é linda por dentro, você é uma pessoa aí, você é comunicativa. E assim, eu não aceitava, e eu acho que a aceitação é tudo. Então, quando eu aceitei que eu realmente estava doente, que eu precisava me cuidar, e que eu precisava ocupar a minha cabeça com um monte de coisas, e na hora que ela me chamou, eu falei assim, não, eu vou, e eu vou fazer esse movimento, né, ser alguma coisa diferente na minha vida. E realmente foi, porque de lá para cá, minha vida mudou muito, porque eu falo assim, ó, eu sou grata à Lilian por ter me convidado, sou muito grata ao clube delas, porque assim, depois do clube delas, a Cheiro de Canela, ela é conhecida. E o que que eu aprendi com tudo isso? Que você não precisa ser grande para poder ser visto. Uau. Você não precisa de ser uma empresa com não sei quantos funcionários. Você precisa fazer o que você faz bem feito, Uhum. né? E eu acho que eu faço bem feito o que eu faço Muito. Aham. e tenho amor em tudo que eu faço. E eu tenho um compromisso com o meu cliente. Então, assim, se não for para fazer bem feito, não dá para fazer. E é o que eu falo, eu nunca mais vou conseguir fazer o mesmo bolo para a pessoa. Se às vezes ela vira e fala assim: Ah, eu quero um bolo igual ao da semana passada. Eu falo assim: Não sei fazer igual ao da semana passada, vou fazer melhor. Porque é diferente, a energia é diferente, o motivo é Mesmo os diferente, ingredientes sendo os mesmos, né? mesmo os ingredientes sendo os mesmos. Que às vezes, igual hoje, por Interessante. exemplo, a Camila já comprou um bolo na minha mão, um Red Velvet. Só que hoje o Red Velvet veio do jeito que ela gosta. Então, a hora que ela falou assim, ah, o podcast vai ser gravado aqui, eu falei, aí vai ter bolo? Eu falei, não, vai ter bolo, é. Claro, ai, como é que a gente grava um Né? Não podcast é? falando cheio de canela sem bolo? Sem bolo. Inclusive, daqui a pouco a gente vai mostrar esse bolo aqui, Não é? né? Tá bom, é. Quem sabe a gente come aqui com chazinho, ó, Não é? Nó, bolo com chá é né? uma delícia. Tudo a Então, ver. eu acho que é tudo do momento da pessoa. Então, assim, o que ela precisa. Então, assim, e o cheiro de canela, ele só veio mostrar para mim que eu podia ir muito mais longe do que eu achava. E ela sempre fica falando comigo, você é muito grande. Parabéns, E sim. Realmente, assim, você tem mostrado isso. e ela acreditou em mim, né? O É. clube delas me apoiou muito. E depois de lá para cá é só sucesso. Ai, que bom, e que bom que você, assim, acreditou, né, e aceitou o convite da Lilian. E por isso a gente tem uma empreendedora de grande sucesso ali no Clube Delas Prado, né, no Clube Delas Minas, Clube Delas Brasil. E a Val participou de uma campanha. E ela foi a ganhadora dessa campanha. Ela e uma outra empreendedora que vai, né, participar aqui do nosso podcast também. Vocês vão conhecer depois. E essa campanha era para destacar as empreendedoras que mais vendiam dentro da embaixada, né, Val? Uhum. Tanto em quantidade quanto em valor. E a Val ganhou como uma pessoa, a empreendedora que mais vendeu ali dentro. E, Lília, vou aproveitar e vou fazer essa pergunta para você. O que que você Tá. acha? Porque, assim, a gente sabe que o bolo dela é maravilhoso, que o bolo dela é muito gostoso, tem amor ali envolvido. Mas o que que a Val fez de diferente também para ela alcançar esse sucesso? Ela só divulgava o bolo dela? Assim, o que que você atribui também ao sucesso da Val ter ganhado essa campanha?
Ó, bom, primeiro, assim, é a garra que ela tem mesmo. Sim. Aham. Isso a gente não tira dela, Claro. né? Depois você Tem vai que falar, ter, né, depois você depois eu vai vou falar até um falar. pouquinho, Isso. mas isso é dela. Agora, lá no Prado, a gente criou um slogan lá que é assim, ninguém ficava pra trás. Uau. Lá ninguém Aham. ficava pra trás. E eu todo dia, né, Val? Gente, cadê o fechado entre elas? Gente, cadê o fechado? Gente, eu quero ser embaixada lá. Gente. Olha, a gente não é a maior embaixada em volume de associadas, mas a gente vai ser a embaixada que vai ter volume Isso, de negócio. E exatamente. pode. E a Val e a Bela, né, que era da Semijoias, estava sempre assim, né? Sempre assim. Aham. Mas eu falei assim, não, eu acho que a Val vai ter chance nisso aí, né? Mas eu acho que ela é isso, ela não colocou em momento nenhum o prêmio em questão, ela não perdeu Uhum. qualidade, ela Aham. não, vamos dizer assim, ela não se tornou aquela vendedora chata porque ela queria ganhar um prêmio, porque ela tinha que estar no topo, não. Ela continuou fazendo bem feito o que ela já fazia, ela continuou atendendo com excelência do jeito que ela fazia, continuou seguindo o padrão dela, o cronograma dela de trabalho, de produção, mas eu acho que ela colocou um pouquinho mais de empenho nisso aí, e a gente, né, Val, juntas, a gente ficava, gente, olha, vamos seguir isso aí. Cadê os fechados entre elas? Ela era a primeira. É. Fechava um mês, ela era a primeira a me passar a planilha. Tá aqui meu Uau. fechado entre elas. Ó, eu fiz tanto esse negócio, eu tive indicação de outras embaixadas. Teve outras embaixadas Ah, que é. compraram os produtos Produtos. dela, Eu mesma né? comprei várias vezes Várias vezes, né? Então, assim, por quê? Porque pessoas que iam, né, nos nos nossos eventos. encontros e experimentavam do produto dela, ah, não, no meu próximo encontro eu quero também, e ela foi fazendo essa ponte É. aí, E você né? tocou em um ponto muito importante que eu queria trazer aqui, que a Val se posicionou. A Val Sim, estava presente. A gente sempre fala, não adianta você estar ali no clube delas só no WhatsApp, manda sim, propaganda e só quer não, vender. Você tem que estar ali participativa. E a Val era sempre muito participativa. Sempre que eu ia nos eventos, eu estava lá, a Val, com os bolos dela para sim. apresentar. Tem aquela frase que fala, né, que o que não é visto não é E lembrado, nem né? comprado, Exatamente. Então, né? se a gente quer realmente vender o nosso negócio, a gente tem que estar ali presente nos eventos, divulgando também ali, né, no Uhum, presencial. Porque fica até chato aquela pessoa que só vende ali pelo WhatsApp, sim, né? As pessoas nem conhecem. E ali presente, a pessoa tem a oportunidade de comer. Então, assim, parabéns, porque você fez da forma que tem que fazer mesmo para você alcançar esse sucesso. E não é à toa, né, que você está aqui e ganhou 2 campanhas, gente. Essa mulher é sensacional, é uma é inspiração sensacional, mesmo. Tem que ela aproveitar mesma. e já falar da segunda campanha, o segundo Ah, verdade. concurso, que inclusive as 2 participaram, né? A nossa querida Lilian também está aqui no Cultivando Violetas. É um projeto do clube delas para incentivar as conexões entre as mulheres, né? O cuidado, né? O cuidar e ser cuidada. Então, a Uhum, Lília, né, como embaixadora também ali, participou desse concurso, também tem uhum, aqui um capítulo, né, que ela colocou a história dela, e a Val, né, segundo projeto que ela participa. Por quê? uhum. Então, ela tem um diferencial. E eu pude já ler o capítulo dela. Tem algo que eu achei muito interessante, que ela fala que na infância a mãe dela falava que ela era muito espoleta, Atrevida. atrevida. Me veio a palavra espoleta aqui na mas a palavra é atrevida. E eu queria saber de você, o que que esse atrevimento te fez alcançar? Você acha que isso também te ajudou a chegar onde você chegou? Te ajudou a alcançar aí, ganhar 2 concursos, 2 campanhas? Fala um pouquinho para a gente aí desse atrevimento aí da Val. Com certeza. A minha sogra fala que eu sou atrevida até hoje. Então, assim, eu acho que o atrevimento me trouxe até aqui. Eu Aham. acreditei, assim, né, com toda a minha garra, toda a minha persistência. Então, assim, eu sempre fui muito atrevida. Então, tipo assim, não tem que você virar para mim e falar assim, ah, você vai parar. Isso é impossível. Para mim, não existe impossível. Acho que só Deus pode virar e falar assim pra gente, agora não dá mais. Uhum. Mas assim, eu só vou parar de lutar e de buscar por alguma coisa se eu realmente não conseguir. Mas assim, enquanto eu tiver a oportunidade de estar indo, de estar seguindo, eu vou estar buscando e vou estar fazendo. E sempre foi assim, em escola. Então, às vezes as pessoas viram e falam assim: ah, mas não pode, porque fulano falou isso. Eu não, eu quero ir lá ver. Então, essa coisa de, igual a minha mãe, por exemplo,
Quando eu falei com ela que eu ia ser a Xuxa, Ela conta isso também no livro, gente. E ela nossa! conta que ela gastou todo o dinheiro que ela arrecadou nesse dia aí, ó, desse evento, né, em sorvete, né? Foi, a gente era Eu morri doido. de rir dessa parte que ela conta aqui. É porque a gente é de uma cidade, É. cidade do interior, e naquela época a gente não tinha acesso igual as pessoas têm hoje, né? Aham. E quando eu virei para ela e falei assim, eu vou fazer um show da Xuxa, porque era moda naquela época, ou você era a Paquita ou você era a Xuxa. Aí você foi a Xuxa. Acabou que, porque eu era lourinha quando eu era Aham. criança, né? Ai, que E fofa. aí, Tem foto e pra gente ver, aí, não? aqui não. Então eu Depois tem falei que mostrar assim, pra gente, não tem É, pra, tem pra exatamente, a você gente é gente quer a ver. Xuxa. E arrumei toda. ver. A Xuxa descia da Da nave, né? nave. Arrumei uma casa que tinha uma escada que eu descia da nave. Me sentindo a Xuxa mesmo. Era Aham. apaixonada com a Xuxa. Acho que toda criança daquela época gostava da Xuxa, né? E levando a minha irmã junto comigo, né? E a minha mãe foi e falou: Menina, o show foi um sucesso. Não vendi todos os ingressos, espalhei para o bairro inteiro. E aí, depois que a gente recolheu o dinheiro, fui com ela tomar sorvete. Eu e minha irmã Gastou o gastamos dinheiro o todo. dia todo no sorvete, que a gente era louca para tomar sorvete. Falei, coloca todas as caldas, tudo que você quiser, que o dinheiro é nosso. E a minha Mulher. mãe achou ruim, né? Por quê? Mas é porque ela falava assim, aí essa coisa do atrevimento, ela e sempre tem alguém falando para você que você não pode. E Uhum. eu acho que a gente não pode permitir que o outro coloque limite na gente, seja ele quem for. Porque eu acho assim, você só vai saber se vai dar certo se você for lá lutar e tentar. Uhum. Se você não tentar, eu sempre falo para os meus alunos: você tentou? Não, então você não pode falar comigo que não vai dar certo. Então, eu sempre tive esse lema de vida. Então, assim, desde muito nova, eu tive que batalhar sempre por muitas coisas. Então, assim, eu fui atrevida, eu saí de casa com 12 anos de idade, eu queria estudar, eu queria outras coisas. Depois fui atrevida de novo, eu viajei, ultrapassei os limites da família, fui para o outro lado do mundo Aham. sozinha, porque eu queria ver o que estava lá. E assim, eu acho que se eu não tivesse sido atrevida para fazer todas essas coisas e descobrir o que é que estava ali que me aguardava, hoje eu não estaria onde eu estou. Parabéns por ser atrevida. É Muito obrigada. verdade. E vamos falar aqui um pouquinho do Cultivando Violetas. Vamos. Eu Ai, vou. tá lindo, Tá né? lindo, gente. É o projeto delas Brasil em parceria com o BF Talks. Então, mulheres ali, empreendedoras, que puderam contar suas histórias. A Val e a Lília estão aqui né, nesse livro, né, com um capítulo contando um pouquinho, né, da trajetória delas. E o Cultivando Violetas foi um concurso que premiou essas mulheres que mais geraram conexões ali dentro do clube delas. Então, a gente desenvolveu ali uma ferramenta, e a gente apresentou essa ferramenta para essas empreendedoras, e ali a gente incentivava como que elas poderiam melhorar as conexões. Eu quero que ouvir das duas, inclusive, da Lilian também, que participou, ela pode falar, né, da parte dela ali, como que ela gerou essas conexões, e faz um apanhado aqui também do seu livro, do seu capítulo, e depois eu vou passar para a Val, porque a gente tem que aproveitar, né? Vocês duas estão aqui, então eu quero ouvir um pouquinho também. Lilian, como que foram essas conexões que você cultivou ali no clube delas, que te geraram também a possibilidade, né, de estar ganhando esse concurso e podendo também contar um pouquinho da sua história aqui no seu capítulo. Tá. Eu falo que assim, Fran, a gente, a gente nasce de mulher e a gente aprende quase tudo com uma outra mulher. E eu acho que o clube delas, e assim como outros grupos de network, mas a gente está falando do clube delas, é, a gente aprende todo dia com uma outra mulher. Até o que não fazer, a gente aprende, né? Eu Aham. falo que assim, nada é por acaso. Às vezes até com um erro, né? A gente aprende, né? Eu não quero Exatamente. ser assim, não quero fazer isso, né? Exatamente, né? Olha, isso aqui não dá pra mim, essa pessoa, né? Enfim, É, ou esse comportamento não. Eu nem falo a pessoa, eu falo, é. hoje eu olho muito o comportamento. Esse comportamento não é pra mim, então ok. E ela ainda não li a sua história. Please. Mas eu vou ler. Mas eu já A li. gente lançou É, sábado, né? Então, tá, estamos em tá tempo. recente. Estamos em nós acabamos tempo. de pegar Você o está livro, né? perdoada. Eu só consegui ler perdoada. duas até agora, Pois então eu é. tô lendo um por dia. E ela cita a Xuxa na história, e eu também. Olha que coincidência, eu nem sabia. Ó, Gente, E incrível. uma das inspirações da Lilian, da infância,
era exatamente a Xuxa com a música Lua de Cristal, que está citado no meu capítulo. Quando ela fala, né, que a gente, tudo que a gente quer, a gente pode conseguir. A letra da música fala É, isso, né? Ela fala que o cara lá de cima, né, tudo que eu o quiser, o cara lá de cara lá cima de vai nos cima dar, né, Uhum. nos dá muita dá toda a coragem para coragem que eu Muito vencer, tenho. atrevimento, né? né? Os atrevimentos. Então, assim, de novo, é uma figura feminina inspirando outras. Eu era uma menina, né? Essa história me inspirou lá atrás. Porque, gente, eu falo assim, a Val tá contando um pouquinho da história dela aqui agora, e eu também aproveitei e contei um pouquinho da minha, que também foi uma história com muitas dificuldades, muitos desafios, muitas dores, mas não foi isso que definiu a gente, Nós não né? paramos. Esse atrevimento que ela fala, eu acho que um pouco eu tive isso também, né? E eu tenho certeza que você também teve, eu ainda não li o Ladeira Acima, mas vou ler também. Aham. E tantas outras empreendedoras. Empreender, eu acho que é um pouco desse atrevimento. É a gente não se conformar com o lugar que a gente está. Eu falo assim, as mulheres, elas se reinventam todos os dias, Fran. Se você chegar e falar assim, meu negócio quebrou, amanhã você está fazendo outra coisa. Exatamente. E às vezes, e a gente às vezes não consegue ver isso no universo masculino. Talvez por cultura, talvez por N razões. Mas a gente se reinventa. Você vai estar fazendo uma unha, um cabelo, uma faxina, Um alguma com bolo. um bolo, alguma coisa você vai estar fazendo para se É. reinventar, porque você tem um filho para sustentar, você tem um sonho para alimentar, você tem uma carreira. Aham. Então, alguma coisa você vai estar fazendo. E isso é um pouco do que eu até falo no capítulo do Cultivando Violetas. São histórias que importam, sim. Por muito tempo eu pensava assim, não, gente, mas né, é só uma história. Não, não é uma história. É uma história que, através dessa história, através do que aconteceu nessa história, é que me levou a conhecer a Val, é que me levou a convidar a Val para estar comigo até hoje, e tantas outras que estão comigo até hoje. Fiquei à frente da Embaixada Prado 2 anos. Foram 2 anos assim, muito gostosos, né? Por várias vezes as pessoas me perguntavam, Fran, vale a pena? A última vez que a pessoa me perguntou, foi antes do TPME. Eu respondi assim: você vai ter a resposta lá no TPME. Uau. E a pessoa viu. Porque quando eu vi a Adriana subindo no palco, a Val subindo no palco, a Eri subindo ao palco, ela lá super comprometida, né, com o trabalho, Aham. contribuindo, porque ela contribuiu nos Gerou muito bastidores, valor, né? né? Então, cara, você vem falar comigo que isso não vale a pena? A Val falou de sucesso. A gente fica achando assim, nossa, sucesso é só se eu virar a Xuxa, né? É, Eu tenho o meu sucesso, você tem o seu. Eu não vou esquecer, um dia a gente tinha, né? Ela tinha uma cliente em comum com meu marido, e eu não vou esquecer ela falando com essa cliente. Eu estou construindo uma história, vai construir a sua. Essa frase ficou na minha cabeça, Uau. né? E é o que a gente faz nos grupos de networking, quando você fala, não adianta você estar num grupo de WhatsApp e falar que, eu tô no clube delas. Ah, mas não vai pro clube delas não, porque não vale a pena. Eu fiquei lá, nem fiz negócios. Será? Por que será que Por não que fez? será que você não fez? É, Né? Será que você não se conectou com ninguém? Então tem uma é, coisa errada aí, né? exatamente. Será por Aham. quê? Né? Então, quando a gente fala assim, lá no Prado, a gente sempre falava, ninguém fica pra trás. Eu tava sempre cutucando uma outra. Cadê, fulano? Você tá sumidinha aí, o que que tá acontecendo? Adriana mesmo vai contar aqui daqui a pouco. Eu ficava, Adriana, vamos lá, vamos vender mais. O que que tá acontecendo aí? Olha, cadê as campanhas? Por quê? É o meu negócio? Não, mas é o sucesso delas, que também respinga em mim, que também me deixa feliz. Isso é o meu sucesso. Não era, eu não estava ganhando nada com isso, né? Vamos dizer assim, de investimento financeiro, mas a alegria delas, o negócio delas me trazia esse sucesso. Então eu acho que é um pouco disso, sabe? E eu vou continuar fazendo isso. Um dia eu falei na reunião do Florescer, se o clube delas fechasse, eu continuaria. Você lembra disso? Lembro, exatamente. Que Por linda. quê? Porque eu acho que é isso que faz com que a gente continue mesmo. A gente se reinventar todos os dias, a gente querer mais, a gente não se conformar. Porque a gente veio aqui para quê? Para florescer. Para florescer, exatamente. E Val, conta pra gente assim sobre as conexões que você
fez ali no Clube delas, né? Porque tem muito a ver com o projeto Cultivando Violetas, que é justamente isso. Porque não é só negócios, inclusive os negócios eles são consequência, né? Mas primeiro a gente precisa cultivar essas conexões, fazer as pessoas entenderem quem que é a gente, confiarem no que a gente faz, para depois, né, vir as compras, né, as nossas vendas. Então fale um pouquinho sobre isso para a gente, as suas conexões ali no Clube delas Prado. Ou no Clube delas Brasil. Eu acho que eu sou famosa, né? No clube Será? delas. Não, com certeza. Olha, Quem não com conhece é a Val, né? Da Cheia é. de Porque Canela. assim, nossa, é o que eu te falei, é um divisor de águas e mudou a minha vida. E eu me vejo como um elo, né? Eu sou uma Aham, parte, se a gente pensar numa corrente, Uhum. eu sou uma parte. Só que nós somos violetas, então eu sou uma folhinha. E do mesmo jeito que eu sou uma folha inspirando outras mulheres, fazendo outras folhas virem, como eu trouxe algumas pessoas, aham. convidei, essas pessoas que eu conheci também fizeram isso comigo. Então, assim, além da Lília, que é, né, o meu primeiro contato, nossa, eu construí muitas conexões com profissionais de outras áreas, com profissionais da minha área também. E o que eu acho mais gostoso, por exemplo, tem uma Violeta nossa, que é a Regina, ela Uhum. faz a mesma coisa que eu faço, ela é professora de inglês. Uhum. E assim, em nenhum momento que a gente está junto, quando a gente não fala inglês, a gente está disputando, a gente está junto, a gente É, está falando das nossas alegrias, a gente está aham. Cada indicando um respeita o espaço da cada outra, um né? Uhum. respeitando. É, E assim, e nem não é porque, tipo assim, não pode. Não existe isso de não Uhum. poder, porque se eu não puder atender alguém, e como eu sei dela, eu vou indicar o trabalho dela, porque eu acho que é isso que faz a diferença, né? Eu acho que é esse movimento, igual, por exemplo, tem pessoas de algumas, eu não conheço todo mundo de todas as embaixadas, mas eu amava quando a da Cidade Nova ligava para mim e falava: Val, amanhã vai ter reunião, quero seu bolo aqui. uau. E A Ju. assim, a Ju, a Aham. Ju Guerra. Uhum. Então, assim, como tiveram outras, a do Ouro Preto, Aham. não, eu não lembro agora, mas foram várias, né? Sim. Você, né, já. Uhum. E assim, o que era mais gostoso? Quando eu sabia que você ia na reunião, quando você ia estar presente, eu falava: não, hoje tem que ter bolo de arroz sobrando. Ai, que Então, delícia. assim, Isso. esse cuidado, eu Aham. acho que não é vender, né? Não é Aham. vender, porque não É se o tá, cuidado é e o seu cuidado também, é o né? cuidado. Também. Então, assim, eu lembro que teve uma vez que a gente teve um evento lá aquele lá com a Marquele, Uhum. de yoga, que foi maravilhoso. E Que é uma assim, associada de outra que é uma embaixada que foi associada lá. de outra embaixada que foi lá fazer um trabalho conosco. E eu lembro que foi um momento que, eu não sei se foi esse ou se foi um outro, mas que eu estava passando por uma fase muito difícil, e eu achava assim que era só comigo que estava acontecendo aquilo. E eu chorei muito, eu lembro que eu chorei demais. E assim, foi um momento que eu fui tão acolhida, fui tão cuidada, e assim, aí eu entendi que eu não estava ali só por causa da Cheia de Canela, sabe? Todos os eventos a gente entendia isso, porque Uhum. cada um tem sua dor, cada um tem Exatamente. seus momentos, sejam eles de alegria. Então, um vai, eu vou viajar mês que vem. Então, e assim, aquele compartilhamento, e assim, teve conexões que foram além do clube delas. Então, assim, da gente estar participando Isso. da casa da pessoa, junto com a família, a Virgínia, que não está mais conosco, mas assim, Ela ganhou neném recente, é, né? Tá ali na maternidade, ouvi o pai aproveitando. dela falando que É. a minha torrada é a melhor torrada do mundo, não tem Pronto, já dinheiro que ganhou, já paga digo, né? isso. Sempre. Então, Ah, que eu sensacional. acho que a conexão, ela vai além do financeiro, além, Uhum. eu acho que é humano, Porque tudo é sabe? sobre Tudo é pessoas, né? sobre E aí, pessoa. por falar nisso, a gente já está aqui caminhando para o fim. O Pode Chá com Elas tem um significado, né? O clube delas começou numa mesa de chá, né? E a gente trouxe aí o pod do podcast, né? E Uhum. o Pode Chá, pode deixar com elas, né? Então, eu quero trazer isso aqui para você. O que que as mulheres, o que que as pessoas, né, podem contar com o seu negócio? Pode contar com você. O que que o seu negócio resolve? Fala pra gente aí, pra gente já caminhar aqui pro nosso final. Ó, o meu negócio resolve praticidade, Aham, resolve criatividade. Porque às vezes a pessoa ela vai receber uma visita.
e tá no trabalho, não sabe o que fazer, não tem o que fazer. E aí ela liga para mim e fala: Val, vou receber um monte de gente na minha casa, monta um cardápio aí para mim. E aí, que hora que você pode me entregar? Então, assim, Não precisar ir para a não cozinha, né? precisar ir para a cozinha, né? Não Aham. precisar quebrar a cabeça, o que eu vou fazer, como eu vou fazer. Além de, né, a qualidade, o carinho com que tudo é feito, com todos os produtos são feitos. Então, eu mesmo faço as compras, eu vou ou no Verde Mar ou em outro supermercado, escolher tudo com eu mesma saio e vou lá e compro tudo. Quando não sou eu, na companhia do meu esposo, ele também me ajuda. Mas eu acho que além dessa praticidade, essa criatividade, eu acho que tem algo que é além disso, que é quando as pessoas chegam na casa daquela pessoa e tá tudo pronto, tá tudo lá. Às vezes tem gente que fala assim, manda o bolo todo cortadinho, os eventos, né? Então a gente atende muito cafés, em Uau. É. clubes, Uhum. reuniões. E aí a pessoa vira e fala assim, me liga e fala, olha, eu comi um bolo seu lá no clube tal, no café que teve lá, e aquele bolo me lembrou a casa da minha avó. Ah, não tem retorno melhor do que esse, né? Então, eu Uhum. acho que além da praticidade, da agilidade, né, do poupar o tempo, né, para poder ter alguém para resolver as coisas, eu acho que tem essa memória afetiva, tem esse carinho, tem esse cuidado, sabe? Que Sensacional. as pessoas podem Nossa, que contar com a cheia de delícia. canela. Isso é o verdadeiro empreendedorismo, né? A gente Uhum. resolver a dor de alguém, a necessidade de alguém, causar alguma transformação. Por isso, esse tema, né? Esse nome aí, Pode Chá com Elas. Então, ó, pode contar aí com ela, né? Com a Val, se você precisar de um bolinho ali, né? Estilo bolinho de vó para receber alguém, ou simplesmente para presentear, a gente vai deixar aqui o arroba dela. Experimentem. É uma, assim, uma sensação assim, inesquecível. Vocês nunca mais vão deixar de querer comer o bolo da Val, que é o cheiro de canela. Então, Val, queria te agradecer, né, por compartilhar um pouco aí da sua trajetória aqui com a gente, por participar, assim, né, tão efetivamente, né, tão, com tanto comprometimento aí com o clube delas, né, trazendo aí também a sua experiência, né, como empreendedora, e a Lilian também, né, como a sua investidora, e na época, quero agradecer, Lilian, né, por ter incentivado, por ter convidado a Val, por ter feito a diferença na vida de tantas mulheres ali no Clube Delas Prado. Meu muito obrigada. E gostaria que vocês deixassem aí o Instagram de vocês, né? Para quem quiser conhecer mais de perto o trabalho de vocês, acessarem ali. Pode ir. Canastrela. Ó, para você que quer um bolo, aquele bolo de casa de vó, feito de forma artesanal, aquele cheirinho gostoso, saboroso, fofinho, embalado para presente, é só pedir com a gente no Cheiro de Canela. É @cheiro.de.canela. Vai ser uma honra te atender. Segue lá. O meu é @Lilian Lima Psicóloga. Instagram, né? O É um Instagram. Instagram só, É um né? Instagram só. Sim. Então tá, gente. Seguem essas mulheres inspiradoras. Muito obrigado vocês que acompanharam até aqui. E até o nosso próximo Pode Chá com elas. Obrigada.